Passos para o reavivamento pessoal, cheios do Espírito Santo, de Helmut Helbel. Capítulo 6. Que experiências nos esperam? Experiências pessoais de igrejas, da conferência e da união. A experiência de um irmão. Durante os últimos anos, tenho orado diariamente pelo derramamento do Espírito Santo na minha vida. Meu pedido é que Jesus possa viver em mim cada dia mais. Meu caminhar com Deus durante esse tempo tem sido incrível. Os frutos do Espírito de Gálatas 5 se tornaram visíveis em minha vida, desde que pedi a Jesus que morasse em mim e que fizesse a sua vontade através da renovação por intermédio do Espírito Santo. Tenho alegria ao ler a Bíblia e compartilhar o amor de Jesus com os outros. Tenho um grande desejo de orar pelos outros. Além de tudo isso, meu estilo de vida mudou drasticamente. Posso dizer que isso é evidência de minha prece diária pelo derramamento do Espírito e busca constante por Cristo. CH disse também: eu recomendo a oração pelo derramamento do Espírito durante 6 semanas. Veja o que acontecerá. 40 dias de oração, Sérvia. Em setembro de 2010, traduzimos e publicamos o livro 40 Dias, Orações e Devocionais para nos prepararmos para a segunda vinda. Nós o colocamos à disposição de todos os membros das igrejas de nossa união. Depois, organizamos reuniões semanais e diárias nas igrejas locais e nas casas dos irmãos, durante 40 dias. Ali as pessoas jejuaram e oraram pedindo pelo derramamento do Espírito Santo. Enquanto isto acontecia, uma atmosfera completamente nova foi tomando conta das congregações locais. Alguns membros das igrejas que estavam afastados se tornaram ativos e começaram a se interessar em servir ao próximo. Outros que estavam brigados por anos, que até mesmo não se comunicavam mais, se reconciliaram e começaram a planejar juntos como alcançar a comunidade. Em outubro de 2010, durante o concílio anual, foi lançada a iniciativa de reavivamento e reforma. Aceitamos com alegria e enxergamos essa iniciativa como a continuação do que Deus havia começado em nossa união. Como resultado imediato desses encontros de oração, temos visto entre os funcionários da União uma atmosfera de unidade e compreensão. 40 dias de oração em Zurique, Suíça. Nosso pastor e eu recebemos individualmente um livro cujo conteúdo nos emocionou. O título era 40 dias, orações e devocionais para nos prepararmos para a segunda vinda, da Associação de Publicações Reviews and Herald, escrito por Dennis Smith. Não se pode ler esse livro e depois deixá-lo de lado. Seu conteúdo mudou a minha vida. Ao sentirmos a necessidade de orar e de ter um reavivamento em nossa igreja de Zurique, Wolfswinkel, de aproximadamente 100 membros, planejamos os 40 dias de oração no outono de 2011. O livro continha informação detalhada e valiosa para este propósito e também continha 40 devocionais diários relacionados. Começamos nossos 40 dias no primeiro dia de outubro de 2011 com grande expectativa e otimismo. Felizmente, grande parte dos membros da igreja participou do projeto. Grupos de oração se encontravam para orar durante o dia, trocavam mensagens entre si e algumas pessoas até oravam pelo telefone. Um grupo se reunia diariamente às 6 horas da manhã para fazer o culto e orar. Nossos 40 dias foram uma experiência inesquecível. Deus respondeu muitas de nossas orações, especialmente em relação a uma série de palestras sobre profecia bíblica que aconteceu na mesma época. Essas palestras foram uma bênção. Tivemos muitas visitas e 20 pessoas se inscreveram para as palestras sobre profecia. Em março de 2013, cerca de 50 a 60 visitantes vieram à nossa igreja em Zurique, algo que não havia acontecido nos últimos 20 anos. O Espírito de Deus tem feito mudanças
contínuas em nossa igreja. É uma alegria poder ver como os pequenos grupos estão crescendo e como alguns membros da igreja que estão querendo dar estudos bíblicos encontram interessados que desejam recebê-los. Aqueles que participaram agora têm o desejo profundo de continuar a obra do Espírito de Deus. Queremos agradecer-lhe de todo o coração e dar a ele toda a glória. Beatriz Egger, da Igreja Adventista de Zurique, Wolfswinkel. 40 dias de oração e evangelismo em Colônia, Alemanha. O pastor alemão brasileiro João Lotz trabalhou por 38 anos em igrejas e hospitais no Brasil, em uma união da Divisão Sul americana. Ele se aposentou em março de 2012, juntamente com sua esposa. Decidiram ir para a Colônia, na Alemanha, como missionário do programa His Hands e trabalhar nas igrejas de fala hispana e portuguesa. Começamos em Colônia com grupos pequenos, para motivar os irmãos das igrejas a convidar outros a participar. Fundamentados em nossa experiência no Brasil, nós disponibilizamos o livro dos 40 dias de oração em português para os membros. As igrejas de fala portuguesa, hispana e alemã começaram os 40 dias de oração com alegria. Oramos diariamente por 100 amigos conhecidos e os nomes dessas pessoas foram escritos em um quadro negro na igreja. Após 35 dias de oração, nós comunicamos a essas pessoas que estávamos orando por elas e os convidamos para um programa especial de sábado para visitantes. Cerca de 120 pessoas assistiram a esse programa especial. Christian Badoric, diretor do Ministério Pessoal de Nordrhein-Westfalen, que realizou o sermão, algumas das visitas choraram de alegria ao ver seus nomes escritos no quadro. Em seguida, o pastor Antônio Gonçalves, um evangelista brasileiro, conduziu uma campanha evangelística por 15 dias. Todas as noites ele falou por 1h30, com tradução. O título da série era Deixe que a Bíblia o surpreenda. Os temas eram sobre a segunda volta de Jesus, Daniel e Apocalipse. Os sermões e as músicas foram traduzidos do português para o alemão. Todas as noites havia pequenos corais, boa música e finalmente a noite se encerrava com um apelo ao público. Estamos agradecidos pelos bons resultados. Os membros da igreja oraram intensamente, em especial pelas pessoas dos 40 dias de oração. A nave de nossa igreja suporta 80 pessoas, mas mais de 100 pessoas vieram. Durante os fins de semana, a igreja estava cheia e durante a semana havia cerca de 60 pessoas. 32 visitantes compareceram regularmente. O resultado foram 8 batismos e 14 pessoas se inscreveram na classe de preparação para o batismo. Até o fim do ano, 13 pessoas foram batizadas. Tivemos muitas experiências surpreendentes. Foi difícil encontrar um tradutor. Um professor católico ofereceu a sua ajuda, mas não tinha muita experiência com a Bíblia. Então começamos a orar por um tradutor protestante. Pouco tempo depois, conhecemos uma mulher em um restaurante que nos contou de sua experiência como tradutora de português para o alemão em uma igreja pentecostal. Ela se tornou nossa tradutora durante a série evangelística e logo também foi batizada. Maria, a tradutora, perguntou se poderia convidar sua amiga Elizabeth. Ela era líder de uma pequena igreja colombiana de 13 membros em Colônia. Ela veio às reuniões e trouxe consigo todos os membros de sua igreja. Desde então, essas pessoas gradativamente têm sido batizadas. Elizabeth e sua família estão recebendo estudos bíblicos. Outra experiência está relacionada ao Hope Channel, TV Novo Tempo. Uma mulher alemã encontrou o canal por acidente e se sentiu impressionada com tudo o que escutou, incluindo o que diziam sobre sábado. Ela convidou o seu esposo para assistir a ele, da mesma forma que ela. Gostou das mensagens. Um dia, enquanto estavam a caminho para visitar a sogra, os dois sentiram que deveriam tomar um caminho diferente. Nesse caminho havia uma placa indicando que ali havia uma igreja adventista. No 7º dia, eles reconheceram o nome da igreja por conta da Hope Channel. No sábado, a mulher assistiu ao culto, logo convidou seu marido e depois sua mãe. Depois de um tempo, os 3 se batizaram. Outra experiência sobre uma irmã russo-alemã. Ela participou dos 40 dias de oração e começou a orar por seus vizinhos russos. Quando contou
As suas vizinhas que estavam orando por elas, uma delas se surpreendeu e disse que estava buscando por uma igreja que guardasse o sábado para se tornar membro. Ela e outros vizinhos vieram à série evangelística. 2 deles foram batizados. Outra experiência de uma mulher chamada Jane. Ela havia sido membro de uma igreja batista no Brasil e agora estava buscando uma igreja portuguesa em Colônia. Ela entrou em contato com a igreja adventista, recebeu estudos bíblicos e foi batizada. Depois de sua conversão, decidiu falar com seus familiares no Brasil e contou ao seu tio, um adventista, que agora ela também era adventista. Isso foi uma grande surpresa para sua mãe, irmãs e para a igreja batista, a qual ela havia pertencido. Sua família no Brasil decidiu visitar uma igreja adventista para conhecer o sábado. Como consequência disso, 5 pessoas de sua família foram batizadas: sua mãe, 2 de suas irmãs e outros parentes. Agora, ela está orando pela conversão de sua outra irmã que vive na Argentina. Ela quer que todos estejam juntos no reino de Deus. Amém. Deus tem nos guiado e temos tido muitas outras experiências. No primeiro batismo, 8 pessoas de países diferentes foram batizadas: Itália, Alemanha, Peru, Brasil, Ucrânia, Venezuela, Colômbia e Rússia. Durante o outono, tivemos novamente uma campanha evangelística, junto com os 40 dias de oração. Jimmy Cardoso e sua esposa, de origem brasileira, residente nos Estados Unidos, realizaram séries evangelísticas. A série durou somente uma semana e, no final, batizamos 4 pessoas. Eles estavam recebendo estudos bíblicos. 3 dessas pessoas eram alemãs e uma italiana. Ambos os batismos foram realizados na Igreja Central de Colônia, que tem 400 membros e um belo tanque batismal. Agradecemos a Deus pela maneira que Ele tem nos surpreendido. Estou convencido de que Ele tem mais experiências preparadas para nós no futuro. Por favor, orem por nós. John Lotz, Colônia, Alemanha. Intercessão vital. A princípio, eu simplesmente li o livro 40 Dias de Oração e fiquei impressionada, desde a primeira página. Não devemos apenas orar pelas pessoas, mas devemos nos interessar por elas. Isso dá vida à oração intercessória. Infelizmente, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa maneira. Uma forma real e prática. Estou convencida de que isto é tão importante para a pessoa que está realizando a oração, quanto para a pessoa que está recebendo a oração. Da mesma maneira, estava convencida desde o início de que o senso de unidade seria fortalecido na igreja. Como eu desejo ver esse tipo de união descrita nos últimos capítulos do livro. Para ser honesta, essas pessoas me fizeram chorar, pois há muito tempo tenho sonhado com esta união. Estou convencida de que esse tipo de livro traz Cristo para a nossa vida, nos nutre e nos liberta de nós mesmos. Tenho lido vários livros com a temática Cristo em nós. Entretanto, este foi o mais proveitoso para mim. Creio que sua vida de oração será fortalecida através desse livro e que a unidade da igreja será cultivada através de uma intercessão mais viva. Esse livro me dá esperança para mim mesma, para a igreja e para o mundo. Eu louvo a Deus por este livro. Agora planejo estudar o livro Guia dos 40 Dias de Oração, orar a respeito e fazer a vontade de Deus. Algumas semanas mais tarde, recebi um e-mail da mesma irmã. Como você sabe, a princípio eu simplesmente li o livro, mas desde então comecei a estudar os devocionais com a minha parceira de oração. Tenho descoberto que este estudo é muito mais valioso do que eu imaginava. Tenho encontrado respostas que não conseguia antes por mim mesma. Agradeço a Deus por minha parceira de oração, que está participando de maneira intensa e ativa. HK. Inseguro. O livro Passos para o Revivamento Pessoal me tocou profundamente. Nascido em família adventista, eu pensava estar no caminho certo. O capítulo a respeito da história das 10 virgens, em especial o texto de Romanos 8, versículo 9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, me impactaram. Instantaneamente, eu já estava certo se eu tinha... Eu já não estava certo se eu tinha o Espírito Santo e não sabia se ele estava trabalhando em minha vida. Foi doloroso.
mas me dei conta de que os frutos do Espírito estavam faltando em minha vida. Na tarde de sábado, que terminei de ler o livro, uma tristeza muito profunda veio ao meu coração. Logo li a oração que se encontra no final do livro e um forte desejo cresceu dentro de mim. Eu queria receber o Espírito Santo, queria dar a ele o controle de meu coração e gostaria que minha vida fosse moldada conforme a sua vontade. A.P. Conhecê-lo. Faz algum tempo que li seu artigo sobre reavivamento e tenho estudado este tema pelos últimos 3 anos. Acabo de começar a ler o livro Passos para o Reavivamento Pessoal e a única coisa que posso dizer é amém. Alegro-me ao ver em suas páginas muitos dos meus próprios pensamentos. Tenho a impressão de que em nossa igreja temos perdido o foco. Não posso deixar de pensar que temos deixado de lado o essencial. Muitas vezes nos focamos na verdade, em como devemos viver ou na importância da profecia. Não estou dizendo que isto é ruim, mas acabamos deixando de lado o porquê Deus nos disse essas coisas. Não é o propósito da verdade que tenhamos uma profunda comunhão com Deus? Por acaso, esses temas não devem ser ferramentas para nos ajudar a conhecer realmente a Deus? Não é o propósito da profecia reconhecer a grandeza de Deus e sua onipotência? Reconhecer que Ele tem o mundo todo em suas mãos e que dirige da mesma maneira como nos conduz. O que é a vida eterna? João 17,3 diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Na parábola, o noivo simplesmente disse às virgens insensatas: Eu não as conheço. O objetivo de nossa fé é simplesmente conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, para que Ele possa nos encher assim como Ele fez no templo. E quando Ele fluir através de nós, quando todo o nosso ser estiver cheio dele, então já não seremos nós mesmos, mas Cristo viverá em nós. Respostas maravilhosas à intercessão. O segundo livro da série 40 Dias de Danny Smith tem sido uma bênção maravilhosa para mim. Algumas pessoas pelas quais eu tenho orado têm tido uma mudança de 180 graus em suas vidas. Durante 40 dias, tive uma conversa muito espiritual e profunda com um amigo. Ele me disse que sua vida havia tomado um rumo completamente diferente nas últimas semanas. Ele havia sentido uma necessidade maior de orar, estava refletindo mais nas palavras de Deus e podia deixar para trás coisas que antes eram valiosas para ele. Eu tomei coragem e disse a ele a respeito do livro 40 Dias e também lhe disse que ele era uma das pessoas pelas quais eu estava orando. Então ele me respondeu de uma maneira surpreendentemente positiva: Então é você que é o responsável por tudo isso. Uma menina tomou a decisão de dedicar sua vida 100% a Deus. Mesmo sendo cristã desde pequena, ela havia vivido sem Deus. Ela não tinha nenhum interesse sobre a fé e estava presa a uma vida mundana. Agora, ela está completamente diferente. Todos que a conheciam ficaram surpresos ao ver sua mudança. Ela está estudando a Bíblia comigo e está participando do programa dos 10 dias em nossa igreja. Ela quer animar outros a levar a fé mais a sério. Outra jovem pela qual eu estava orando decidiu participar de um curso de treinamento que duraria uma semana. Lá, ela teria que ficar hospedada com os outros participantes. Ela estava preocupada por ter que passar tempo com essas pessoas desconhecidas. Um dia, antes de ela ir embora, tentei encorajá-la com uma oração e disse a ela que eu havia orado por ela nos últimos dias. Então, oramos pedindo a Deus que lhe trouxesse paz e pedimos também que essa experiência fosse a resposta para as nossas orações. Durante o programa de treinamento, ela entrou em contato comigo muito emocionada e me disse que Deus havia feito algo incrível. Não somente havia concedido a paz, mas também coragem para não participar das noites de entretenimentos que consistiam em festas e álcool. Mesmo depois dos 40 dias, continuo orando por essas pessoas, pois tenho visto e ouvido as maneiras maravilhosas com que Deus responde às orações. A.M. Como Deus atua através da intercessão. Nos últimos 5 anos, perdi totalmente o contato com uma pessoa muito importante para mim.
Ele parecia ignorar minhas mensagens. Fiquei sabendo que ele não estava indo à igreja nos últimos 3 anos. Ele havia crescido na igreja e que estava se relacionando com uma mulher não cristã. Mesmo pensando que jamais conseguiria entrar em contato com ele, já que estávamos a 600 quilômetros de distância e ele nunca me respondia, coloquei-o em minha lista de oração. Apesar de tudo, orei por um sinal de vida. Eu recebi a notícia de que, em breve, o batismo de seu irmão seria feito perto de onde eu morava. Durante a programação dos 40 dias de oração, tinha sido originalmente planejado em outra data. Decidi me encontrar com ele. Tivemos a oportunidade de ter uma conversa profunda, na qual ele me contou que há algum tempo sentia a necessidade crescente de voltar para Deus, mas não tinha forças para deixar seu estilo de vida. Eu comentei que havia orado intensamente por ele nos últimos 20 dias e que mesmo antes disso o nome dele estava em minha lista de oração. Ele ficou sem palavras. O momento em que eu comecei a orar foi exatamente o momento em que ele sentiu Deus agindo em sua vida. Durante o serviço batismal, que foi muito espiritual, ele se sentiu comovido quando o pastor fez o apelo. Eu podia ver a batalha em seu interior. Depois de uma grande luta ele finalmente caiu de joelhos e começou a chorar. Ele se entregou novamente a Deus. No fim da noite, ele me disse que havia decidido voltar a frequentar regularmente a igreja e mudar seu estilo de vida. Ele nunca imaginou que seu fim de semana terminaria desta forma. Algumas semanas depois, me encontrei com ele em uma conferência de missões para jovens que também o ajudou a edificar e fortalecer sua fé. Agradeço a Deus pelo arrependimento de uma pessoa amada. M.H. A igreja em Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Alemanha. A princípio, estudamos o livro dos 40 dias em duplas. Foi uma experiência de grande benefício pessoal e recebemos muitas bênçãos durante esse período de orações. Depois, organizamos um encontro de oração que ocorreria 2 vezes por semana na igreja, seguido pela leitura do livro com os membros. Durante esses 40 dias, podíamos ver claramente as bênçãos, a direção de Deus e os milagres. Como igreja, Deus nos reavivou e nos renovou. Alguns membros da igreja que nunca haviam tido coragem de falar com estranhos, de repente, por iniciativa própria, começaram a se comunicar. Cada vez mais Deus está nos unindo como igreja através da oração. Tivemos o privilégio de ter experiências especiais ao interceder e acompanhar as 5 pessoas pelas quais estivemos orando nos 40 dias. Deus trabalhou de forma especial na vida dessas pessoas. Algumas vezes, pessoas desconhecidas, não cristãs, vêm aos nossos cultos nos sábados. Inclusive, estamos dando estudos bíblicos a uma dessas famílias. Eles haviam escutado a respeito do sábado através de um vídeo na internet e também do livro O Grande Conflito. Ambos estavam procurando por uma igreja por algum tempo. Katia e Christian Schindler, Igreja Adventista de Ludwigsburg. Experiência de 40 dias. Tudo começou com um seminário baseado nos passos para um reavivamento pessoal. Durante esse tempo, cresceu em mim o desejo de experimentar a Deus em minha vida diária. Logo ouvi a respeito dos 40 dias de oração e adoração. Imediatamente me dei conta de que eu queria viver essa aventura. Na verdade, não sabia onde estava me metendo. Não foi difícil para mim encontrar um parceiro de oração, o que é parte do programa. O difícil era encontrar tempo diário compartilhado durante os 40 dias. Como enfermeira, minhas horas de trabalho são irregulares. Eu nem tinha pensado nisso no começo, mas Deus abençoou minha decisão. Eu esperava ansiosamente pelos preciosos minutos no meu dia onde poderíamos compartilhar verdades sobre o Espírito Santo e clamar por ele. Descobrimos que as orações mudaram nossas vidas e não podíamos deixar de compartilhar. Sentimos a necessidade de compartilhar a cada oportunidade que aparecia. Era importante para mim motivar outras pessoas e ter a mesma experiência. O efeito foi imediato. E outros membros da igreja ficaram contagiados com o nosso entusiasmo. Rapidamente surgiram novas duplas de adoração e oração. Esperávamos ansiosas a cada semana pela oportunidade de compartilhar o que havíamos experimentado. O vírus também contagiou muito dos jovens. Os 40 dias terminaram rápido demais.
Nós não queríamos que acabasse, simplesmente não podíamos parar. Então continuamos nosso tempo de adoração com o livro Maranata, O Senhor Vem, escrito por Ellen White. Deus não nos fez esperar por muito tempo. Ainda durante os 40 dias, Ele nos deu muitas respostas maravilhosas às nossas orações. Alguém por quem orávamos durante este período entrou em contato conosco depois de uma longa ausência na igreja. Estamos tão contentes. As pessoas à minha volta se tornaram mais importantes para mim. Meu desejo de compartilhar o amor de Deus com os outros se tornou mais forte e minha vida mudou. Muitos de nós passamos a nos conhecer e nos entender melhor, e muitos agora são parte da vida um dos outros, apoiando-se mutuamente. A comunhão entre os irmãos agora possui um novo significado. 40 dias de oração e adoração de Dennis Smith tem sido de grande ajuda para mim. Encontrar um parceiro de oração e experimentar a Deus é mais fácil do que parece. Nossos queridos ficarão agradecidos. Hildegard Welker, da Igreja Adventista de Graceland, é uma enfermeira e cirúrgica. Jesus, nosso exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo, sempre. Em Lucas 3, versos 21 e 22, lemos: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ellen White disse o seguinte acerca deste evento: em resposta à sua oração ao Pai, o céu se abriu e o Espírito desceu como pomba e pousou sobre ele. É maravilhoso ver o que aconteceu em seu ministério. Manhã após manhã, ele se comunicava com seu Pai Celestial, recebendo diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Se Jesus necessitava de um novo batismo do Espírito, imaginem o quanto nós necessitamos.